Eu quero desejar uma boa tarde para todo mundo que está presente agora. Eu até gostaria de, se eu pudesse, né, ver as pessoas que estão participando do nosso curso hoje, que tem como tema, né, a expansão da fronteira agrícola e os povos guaranis, e aqui no nosso evento de cultura e territorialidades, né? E, então, eu estou bem feliz de poder estar aqui hoje, participando, colaborando de alguma maneira com o evento e com o que eu puder, né, trazer ao debate, à reflexão para a tarde de hoje, né? É muito interessante que nessa atual conjuntura que a gente está, nesse atual contexto, né, que a gente está agora mesmo, a gente poder falar sobre expansão da fronteira e povos indígenas, né, povos tradicionais em geral. Antes de começar a falar, eu acho que vale a pena me apresentar rapidinho, né, para poder situar um pouco melhor o conjunto da minha fala, né? Meu nome é Karina Andréa Tarca, eu sou antropóloga, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso, fiz meu mestrado em Antropologia na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense de Niterói, e atualmente sou doutoranda também em Antropologia pelo mesmo programa, e estou nesse momento como professora, né, de Ciências Sociais na UniOeste, aqui em Foz, sou professora substituta, né, temporária, mas estou podendo ter essa oportunidade de estar aqui dando aula, né, de antropologia também, sociologia, antropologia e ciência política. E entrei recentemente também no grupo de pesquisa, né, Eric, do Lafronte, né? Então eu fico bastante contente de poder estar tendo essa oportunidade e, com o passar do tempo, podendo estar colaborando mais. E um dos meus temas de pesquisa, né, do mestrado, do doutorado, é justamente avanço da fronteira na Amazônia. Mas só que mais basicamente na Amazônia, né, na BR-163, no sul do Pará. Eu tenho buscado fazer uma etnografia dos processos de colonização na região sul, ali da BR-163, do Pará, que hoje é uma das regiões mais conflituosas, né, e consideradas uma das regiões mais dinâmicas de expansão do agronegócio na Amazônia, né, ali nos municípios do sudoeste do Pará. Então, eu estou pesquisando e buscando compreender como que tem se configurado esses conflitos atualmente, né, entre projetos de desenvolvimento, asfaltamento da BR, projetos de colonização, expansão do agronegócio, né, e os conflitos ambientais que estão, né, naquela região, estão permeando toda essa região. São assuntos complexos, são assuntos que demandam da gente bastante dedicação também, porque a gente atravessou um contexto político agora do governo anterior que foi bastante complexo, tanto para as questões ambientais quanto para as questões indígenas, né? Que eu vou querer falar um pouquinho mais para frente para vocês. E como a gente está nesse momento de certa transição de governos, e que não é só uma transição de governos, a gente pode considerar uma transição com um significado um pouco maior, pela capacidade desse governo anterior, junto com outras, né, articulações, ter realmente tentado colocar um projeto que foi bastante problemático para os povos indígenas, para os povos tradicionais, para o avanço das pautas ambientais. E isso é algo que a gente da antropologia, a gente busca resgatar e dar muito valor, né? Porque o nosso olhar da antropologia é um olhar para a alteridade, é um olhar que busca compreender as diferenças, né? Então, quando a gente pauta qualquer assunto sobre a sociedade, qualquer assunto sobre processos políticos, econômicos, culturais, nosso olhar o olhar da antropologia é um olhar que busca sempre olhar para a diversidade, né?
E isso não é uma coisa tão óbvia de se dizer, porque por mais que às vezes pareça que a gente tem uma fala na sociedade que busca respeitar a diversidade, né, que busca pautar alguns assuntos, a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? O preconceito, a exclusão, a, a violação dos direitos humanos dessas populações, a negação ao direito aos territórios, né, a sua identidade, ela é a marca presente, né? Então a gente às vezes pode até pensar numa sociedade que pareça respeitar as diferenças, que pareça, né, incluir as minorias, mas a gente sabe que na realidade é muito mais complexo do que isso, né? Porque a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de povos, de sociedades, de culturas ainda que persistem e que lutam para sobreviver, né? E então eu acho que essa é uma das grandes contribuições da antropologia para nós, é tentar resgatar esse olhar, que não é óbvio de dizer, né? Porque tem muitas coisas que envolvem esse processo, e eu vou querer falar um pouquinho melhor sobre isso até o final da nossa palestra, e eu quero depois poder escutar vocês também, que a gente possa ter um diálogo, né? E aí a gente poder tornar mais dinâmico algumas reflexões que eu vou trazer. Mas antes de começar, eu quero passar um vídeo, ele tem uns 20 minutos, não é tão grande assim, mas eu acho ele tão interessante que eu não sei se vocês já puderam assistir, já puderam acompanhar esse vídeo, é de uma série que está na Netflix, chama Guerras do Brasil, e ela tem 5 episódios muito interessantes, né? E cada um desses episódios traz um tema sobre um assunto, né, da história de colonização do Brasil, de formação da sociedade brasileira. E justamente, né, eu sei que o nosso seminário aborda mais a questão Guarani, mas eu queria, justamente pelo que aconteceu, por exemplo, com os povos Yanomamis, né, agora, nesse mês, nesses últimos tempos, e várias outras questões que emergiram, eu quero generalizar um pouco mais para falar da questão dos povos indígenas em geral, né? Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, porque daí, a partir daí, eu quero trazer puxar alguns fios da meada para a gente poder discutir. Eu acho muito interessante, porque traz várias falas de várias lideranças indígenas e resgata algumas questões que eu acho que vale a pena a gente poder se aprofundar depois. Então, vocês concordam? Posso passar esse vídeo para vocês? Não sei se vocês já assistiram. Se quiserem usar o chat também para a gente interagir aqui por mensagens, né? Se alguém já assistiu, eu acho legal, mas eu imagino que talvez vocês não conheçam ainda esse vídeo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que dê tudo certo, que vocês escutem bem, tá? Tá dando para escutar bem? Tá dando para escutar bem? Tá? Então tá, vou continuar. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos
uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra, um lugar melhor do que a terra sem males. Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que você cave um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do Rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinha exércitos, tinha camada de sacerdotes, etc. Mas o que se pode dizer é que essa população não era de nenhuma maneira homogênea. Ela era bastante diferenciada. Você tinha gente com digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos. Mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. Era um sistema em rede, era um sistema bastante movimentado, né? E é uma coisa, seria uma espécie de mundo, assim, um mundo que poderia parecer assim com o mundo europeu sem a sua Roma, né? No sentido que você não tinha uma capital, um lugar que centralizava, em que todas as estradas, né, vão dar em Roma. Você tinha, mas elas estavam conectadas. O que a gente encontra de estradas, o que a gente encontra hoje de geoglifos, o que a gente encontra de canais, a gente encontra, esse pessoal estava ocupando esse espaço, esse pessoal estava circulando, esse pessoal estava em contato. Eles se relacionavam com os Quechua, com os Aymara, com os povos andinos, com o Império do Taiwan-Tsuyo, que tinha em toda essa espinha que é os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi.
quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos, filhos dos portugueses, pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista, do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Os primeiros registros dos contatos, há um desejo de estabelecer trocas, há um desejo de encontrar mercadorias, metal, ouro, logo isso não se realiza, então é o pau-brasil, são papagaios, são macacos, mas não só. Já os portugueses também capturam escravos. Então, são trocas, mas já são trocas também, eu acho, desde o início, marcadas por uma tensão de uma sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Lévi-Strauss mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos. Ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né, como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Enquanto os europeus não, eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem, se eles cagam fedido, né? Os espanhóis estavam discutindo, os espanhóis, os portugueses estavam discutindo se esses caras tinham alma ou não, se podiam ou não ser escravizados, né? Então, nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né? Foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido. Né? Portugal resolve ocupar o território. É claro que ainda de maneira muito tênue, mas compartilhando com particulares, estabelece a doação de vastos territórios no Brasil, ao longo do litoral, e promove, então, portanto, a ocupação desse território. A ocupação significa a fixação de portugueses, a fixação de colonizadores, tendo em vista a implantação de um sistema produtivo.
produzir exige trabalhadores. Esses trabalhadores serão escravos. Se trata de implantar um sistema de produção do açúcar, capitania de Pernambuco, São Vicente, são as que inicialmente têm algum sucesso, já escravizando indígenas. Quer dizer, quem vai trabalhar são escravos que vão ser capturados. Isso se dá também na manipulação das guerras indígenas entre os indígenas. Os portugueses logo percebem que a organização social tupinambá pressupõe a guerra. São sociedades guerreiras, são tribos que lutam entre si, mas há uma dimensão ritual, há uma dimensão construtiva, digamos assim, nessas guerras. Os portugueses manipulam isso para utilizar alguns indígenas contra outros, algumas tribos contra outros, com o objetivo de conquistar escravos, conquistar esses trabalhadores. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. Isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria Igreja Católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam eram mortos, né? Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Os portugueses para o sertão, com gado, com essas fazendas, estão encontrando indígenas. São os mesmos indígenas.
alguns que recuaram do litoral fugindo do contato e da guerra, ou indígenas que lá viviam há milhares de anos e que resistem. Bem, começam a pôr gado, uma fazenda de gado, os indígenas comem o gado. E isso é interpretado pelos portugueses. Os povos indígenas estão atacando as fazendas de gado, estão impedindo a expansão da nossa economia, impedindo, portanto, o avanço do Império Cristão. Tanto é que logo nos anos 60 começa a surgir uma imagem, que depois é reiterada, de que a expansão portuguesa no sertão está sendo parada por um muro que o demônio criou no sertão. Um muro de índios bárbaros, índios selvagens, que resistem à presença portuguesa. Essa guerra, como eles chamam, uma grande reunião, se estabelece que, então, a partir de agora, as guerras contra todos os índios do sertão são todas guerras justas, porque os índios do sertão são bárbaros que resistem à expansão da fé. Então, agora, é como que se declara uma guerra total. Nesse processo, né, a uma certa altura, você não tem mais volta. E eu acho que o ponto de vista, assim, o momento que você não tem mais volta nisso, é o momento em que, de um lado, as epidemias estão graçando de maneira... Você imagina o seguinte, o Anchieta fala de 30 mil mortos indígenas, né, mortos por varíola no recôncavo baiano. Não dá nem para enterrar todo mundo. Você tem que ter essa ideia que, de repente, o mundo começa a acabar. Todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos, e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está o tempo todo dado. Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que o que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos. Né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia. Os próprios portugueses vão ler essas guerras, promovidas na segunda metade do século XVII, e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio. Dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios, porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contágio, matando por doença, né, e assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. E é o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico
pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões de São Francisco, ela fez parte da entrada na Amazônia, ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também, ela integra esse episódio, ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia, todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esse impasse, à morte. Mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né? Então, a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. Indígenas atearam fogo num caminhão e numa colheitadeira que custam mais de R$500 mil. Indígenas tomaram 3 armas dos militares e atearam fogo na viatura e ainda agrediram os policiais. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. Ruralistas também avançam para um outro objetivo, que é o de invadir e explorar as terras que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. Nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós. Desde 2012, mais de 1.000 índios foram vítimas de violência no Mato Grosso do Sul, sendo 95 assassinatos e 13 casos de violência sexual. Os garimpeiros fizeram uma emboscada para recuperar uma espingarda que os índios haviam roubado. 2 garimpeiros e 5 Yanomamis morreram. Os líderes dizem que o problema não aparece nos jornais locais. Enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Pronto. Conseguiram acompanhar? Sim.
Um ótimo curta, né? Gostaram? Alguém já tinha assistido? Tinha assistido, Eric? Antes você já tinha visto? Já tinha assistido. Assisti a toda a coleção, né? É muito boa, né? Muito legal. Eu Bem, tenho usado bastante bem ela feita. nas minhas aulas. Bem feita. Karina, já que a gente, não sei como se organizou, se dá para comentar rapidinho sobre o Claro. filme, eu Sim. queria ver sua opinião sobre duas coisas, tá? Sim. Uhum. A primeira, né, embora eu saiba que você não seja talvez uma especialista nisso especificamente, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Uma das primeiras partes do documentário se coloca uma estimativa que no período pré-colombiano tinha de 8 a 40 milhões. Não é uma distância muito grande de 8 a 40 milhões, né? Né? Não tem uma falta de precisão nisso aí, né? Enfim, em que é baseado isso, né? Esses números, né? Eu acho que é importante a gente pensar numericamente esse universo pré-colombiano, né? Mas, por um outro lado, me preocupa quando a gente faz uma estimativa tão larga, né? Enfim, que acaba dando até mesmo uma dúvida quanto à credibilidade da informação, né? Porque de 8 a 40 milhões tem muita diferença, né? Enfim, eu já pelas leituras que eu tive anteriormente, né? Quando me perguntava, eu sempre ficava entre 5 e 8. Nunca pensei em 40 milhões. Eu acho que é um número extremamente exagerado, né? A outra questão que nesse documentário especificamente mais me deixa inquieto é referente ao uso do termo guerra para tratar dessa situação. Por que que eu falo isso, né? Quando a gente pensa em guerra propriamente, a gente sempre leva em consideração a existência de dois sujeitos que são ativos, ou seja, uma população que ataca a outra e uma população que defende e revida, né? Eu não vejo isso, entendeu? Eu não enxergo concretamente em que condições a gente pode pensar que as nações indígenas reagem, né, ou conseguem estabelecer propriamente um conflito, né, com a sociedade ocidental que nos permita afirmar que estamos em guerra, igual o Krenak vai falar, né? Eu acho que essa é uma questão. O Krenak fala, nós estamos em guerra. Onde? Né? A única coisa que a gente enxerga é semanalmente assassinato contra indígenas. Né? A única coisa que a gente enxerga é semanalmente terra indígena sendo ocupada. Né? E todas as vozes indígenas que a gente poderia escutar são silenciadas. Né? Então, eu não sei se me parece algo meio espetaculoso. Falar, guerra, enfim, na verdade a gente tem outra coisa, a gente tem genocídio, né? A gente tem assassinato, né? A gente tem homicídio, né? E não necessariamente guerra. Guerra é quando existem duas potências que estão dividindo forças, né? E tem um lado que não é potência nenhuma, infelizmente não é potência nenhuma para dividir força, para disputar força, para disputar poder. A gente guerreia para disputar poder, né? Isso é o Foucault básico. E não é o caso. Né? Não é o caso. Né? Tipo, não existe disputa de poder quando o latifundiário está expandindo a sua fronteira agrícola. Não tem disputa de poder. Né? Tipo, então, me parece um pouco até romantizado. Né? Falar, o indígena resiste. Vai lá. Ele queimou o carro. Eu acho isso muito mal colocado o termo, né? E acaba escondendo muito daquilo que de fato é, né? Parece que as pessoas têm medo de falar, não, na verdade eles estão sendo extintos. É isso,
né? Pontualmente. Tipo, então a gente tem que falar, não, eles resistem, eles guerreiam. Eu não sei se a forma no qual o termo é utilizado pelos entrevistados, né, é adequado. Eu acho que precisa dar uma refinada nessa definição de guerra, né? O que é guerra? Que esse povo está entendendo como guerra, né? Só apanhar é guerra, né? Enfim, eu acho que precisa ser pensado. Obrigado pela paciência, Karina. Não, imagina, estamos aqui abertos ao diálogo. Inclusive, dos objetivos de eu ter trazido esse curta, né, esse documentário que faz parte dessa série, né, Guerras do Brasil, que tem outros episódios também muito interessantes sobre a questão da escravidão, a Guerra do Paraguai também, tem uma sobre, acho que a época da Revolução de 1930, e uma sobre a violência no Brasil hoje, né, das periferias e tal. E eu tenho usado bastante essa série nas minhas aulas, inclusive eu usei esse vídeo, né, desse primeiro episódio que eu acabei de passar para vocês na minha aula de introdução à antropologia, e foi interessante, assim, como que é, né, Eric, a gente ser professores de introdução às ciências sociais de qualquer forma, assim, porque a gente realmente, quando está na sala de aula e a gente pega, por exemplo, uma turma de introdução, né, mesmo com alunos com idades diferenciadas, como eu tenho em algumas turmas aqui, tem pessoas bem jovens, com pessoas mais velhas na aula e tal, mas você vê que os alunos, eles realmente, para eles é um choque, né? Você passa um documentário deles, eu não sabia que ia gerar um choque emocional assim tão grande quando eu passei, porque a gente vê que como ainda é distante essas discussões, é distante essa sensibilização, no geral, para as questões indígenas, para as questões, né, desses genocídios que acontecem no Brasil, e a maior parte da população parece viver no Brasil como se isso não acontecesse, né? Como se isso... Né? Mas quem não está na pele? Quem são essas pessoas que não estão sensibilizadas para não ver essa realidade como algo real, né? Que realmente existe? E aí eu passei, da introdução à antropologia, eu estava falando justamente sobre a questão colonialista, e eu vou comentar sobre a questão do que eu acho sobre esse termo de guerra, né? E eu falando sobre todo o processo colonial, e uma coisa que o documentário traz, e é uma coisa que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Justamente perceber que essa questão da fronteira, ela ainda é um reflexo, ela é um dos desdobramentos ainda do processo colonial, né? A gente pode interpretar que o avanço da fronteira agrícola, seja ele no Paraná, seja ele no Centro-Oeste, na Amazônia, né? no norte do país, no sul, enfim, ele é um avanço, né? A questão do avanço da fronteira agrícola, da fronteira agropecuária, do agronegócio, né, mesmo fronteiras de colonização, né, as chamadas frentes pioneiras dentro da literatura, né, elas continuam, né, sendo uma reprodução de um modelo de conquista, né, nesse sentido que justamente eu achei muito interessante você abordar isso, que a gente poderia ou não chamar de uma guerra, né, de um choque cultural, ainda de uma guerra, né, de conquista, né? E é muito interessante que o Ayrton Krenak, durante o vídeo, ele olha para o entrevistador e fala: não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática, porque nós estamos em guerra agora, nossos mundos estão em guerra hoje, né? Mas eu acho que ele está falando mesmo no sentido de colocar em evidência a dimensão da violência e do conflito, mesmo que ele nunca acabou, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente fala de avanço das fronteiras agrícolas, às vezes, né, como eu vim, por exemplo, eu vim de Mato Grosso, né? Passei muito tempo lá em Mato Grosso e tal, apesar de eu ter nascido aqui em Foz, ser paranaense, mas meus pais migraram para Mato Grosso, eu passei grande parte da minha vida em Mato Grosso, fiz minha faculdade lá e depois retornei para trabalhar. E lá em Mato Grosso a gente sabe que é o estado da propaganda do agronegócio, né? E tinha uma propaganda em Mato Grosso do agronegócio, né?
que é aquela coisa totalmente idealizada do agronegócio como o futuro do país, o agronegócio é lindo, é pop, é maravilhoso, né? E aí que as pessoas, assim, né, quando olham isso e pensam, né, no discurso hegemônico, no discurso ideológico do agronegócio, não percebe que esse modelo ele é um modelo que comporta violência, que comporta ainda esses processos coloniais de dominação, né, de expansão sobre territórios que não são terras vazias, que não são territórios simplesmente, né, vazios, que não têm memória, que não têm pessoas, que não têm marcas de uma ancestralidade dada pelos povos indígenas, né, pela existência dos povos indígenas. Então, eu acho que quando eles, no documentário, eles abordam essa questão da guerra, né, eles querem revelar justamente muito esse lado de mostrar que esse conflito, né, como eles falam no documentário, ele não é do passado, ele não ficou no passado e ele ainda é do presente. Ele nunca acabou, né? Ele continua sendo reproduzido por outras formas, com outras roupagens, em outro momento histórico, até mesmo com outros conflitos de força, com outras, né, configurações de poder, ou de governos, ou de estratégias coloniais, né, culturais, de dominação, de exploração, mas que ele é uma guerra contínua, né, nesse sentido do conflito entre mundos, de conflito, né, entre visões de mundo que são diferentes, né? E nesse caso, né, é claro, né, é uma guerra no sentido de que um lado sempre teve muito mais poder do que o outro, né? Não, é claro, né, que até hoje, se a gente pega, por exemplo, isso que está acontecendo agora no território Yanomami, lá no Amazonas, né, é absolutamente revoltante, porque as condições de poder de um grupo sobre o outro são muito diferentes, né? Por mais que os povos indígenas hoje, depois de 1988, com a promulgação da nossa Constituição, né, dita cidadã, democrática, tal, tenha conseguido a garantia dos direitos de demarcação sobre seus territórios, de reconhecimento sobre as suas territorialidades, do direito de ter esses territórios demarcados, estudados, né, por profissionais competentes, como os antropólogos, né, como os historiadores, arqueólogos, enfim, a gente poder, né, pelo menos ter na Constituição o direito a esse reconhecimento e o processo legal de demarcação desses territórios, né, dos povos indígenas, que ainda resistem, que ainda vivem, né, e que ainda estão lutando nesse sentido pela sua existência, na sua existência tanto cultural quanto na sua existência material de vida, e por isso que eles precisam do território, né? A gente sabe que a realidade não é essa, a realidade ainda é da violência, né? A realidade ainda é de um processo hegemônico muito mais poderoso, né? Que tem muito mais poder sobre o Estado, que tem muito mais poder econômico, tem muito mais poder cultural, poder em todo sentido, né, de impor o seu modelo de desenvolvimento, né, o seu modelo de desenvolvimento econômico e também cultural, né, que é, por exemplo, hoje, quando a gente fala do avanço da fronteira, hoje a gente está falando basicamente do avanço da fronteira no modelo agroexportador do agronegócio, né, do modelo dessa agricultura mecanizada, que ela avança, né, em busca de ter sua maior lucratividade, de poder concorrer cada vez mais, né, com mais lucratividade no mercado internacional, porque é um modelo, né, agroexportador, e nisso, até nisso, a estrutura do Brasil, de alguma forma, ela continua presente desde os tempos coloniais, porque, né, desde os tempos coloniais o Brasil ele se colocou a cumprir essa posição de exportador, né, de produtos agropecuários, né, e mesmo com, né, que nem no documentário mesmo fala, mesmo com a mudança de ciclos econômicos, tanto regionais, né, no nível mais regional, como aconteceu no Paraná, aconteceu em São Paulo, aconteceu, né, no Nordeste,
né, acontece aqui no sul e se reproduz no centro-oeste, no Amazonas. Essa estrutura, né, ela nunca foi superada no Brasil, né? Então a gente é um país em que nós somos um dos maiores concentradores fundiários do mundo, né? A gente não está falando de outro país, a gente está falando do Brasil. O Brasil, um país, né, que a gente sabe que é real, que nós temos um dos maiores territórios do mundo, inclusive realmente para o desenvolvimento da agricultura, mas a que custo, né? Em que modelo econômico, em que momento a gente pôde, efetivamente na história do Brasil até agora, né? Eu pergunto para vocês, para a gente refletir juntos, em que momento, né, nesse sentido desse modelo, né, que o Brasil adota desde o período colonial, ou seja, nesse sentido a gente nunca deixou de ser um país com a sua vestimenta colonial, porque ele depende de um colonialismo interno também, né, um colonialismo sobre os povos originários, sobre os povos tradicionais, os povos indígenas que vivem no Brasil desde os tempos pré-colombianos, né? E que momento a gente pode discutir isso como, né, para propor uma outra alternativa, né? Em que momento, de fato, essa guerra que ela, né, Eric, essa guerra no sentido do conflito, da luta, do embate, da conquista, da expropriação, né, de todas as formas que historicamente isso se reveste no sentido de ataque aos povos indígenas, aos povos tradicionais, né, para a conquista de territórios, para avanço da fronteira agrícola, para avanço da ocupação territorial, não só de colonizações, mas de empresas também, de exploração de recursos, né, naturais, como a questão das mineradoras, né, da questão do como aconteceu aqui com os guaranis, né, que sofreram intensamente no final do século XIX ao início do século XX, a questão do impacto das empresas de exploração de erva mate, né, e tal. Isso tudo, né, quais são as estratégias que são desenvolvidas ao longo do tempo para você conquistar esses territórios, mas que eles justamente não estão desocupados, e para a visão do sujeito hegemônico, né, do sujeito conquistador, ter que lidar com as pessoas, os povos, essas culturas, né, que existem e para elas não deveriam existir, né, da negação total da existência desses povos, se não for pelo genocídio direto mesmo, como aconteceu no passado e acontece até hoje, né, porque não são coisas do passado, que a gente vê, né, coisas do presente que está acontecendo com os Yanomamis, né, se não é um genocídio planejado, eles simplesmente cercaram as aldeias, né, envenenaram, infectaram, trouxeram as doenças novamente, que nem os europeus faziam no início da colonização. Chegou um momento que os europeus, tanto nas colônias espanholas, quanto aqui no Brasil, quanto nas colônias norte-americanas, né, que é os Estados Unidos hoje, o Canadá, os europeus descobriram que as doenças, né, exterminavam os indígenas, né? Você não precisava só ir lá com um revólver, com calibre, né, para matar os indígenas, você podia exterminar biologicamente eles também. E eles se aproveitaram disso, né, de propagar doenças, propagar a vulnerabilidade desses povos para eles morrerem. E de fato isso aconteceu, né? Ao longo de todos esses 5 séculos de colonização das Américas, né? Independente até do número exato de estimativas de quanto era essa população pré-colombiana, mas sabe, Érico, hoje algumas pesquisas mostram que de fato a América era muito mais povoada, existia muito mais habitantes originários, né, de norte a sul do continente, do que as pesquisas mais tradicionais ou mais clássicas apontavam. E é interessante que hoje as pesquisas arqueológicas mais avançadas e outras, né, conseguem descobrir registros de povoamento mesmo que antes não se tinha, né? Então, essas estatísticas, eu também não sei o número exato, certinho, de quanto que hoje, né, eles colocam do que seria uma estimativa aproximada do número de habitantes que existia na América pré-colombiana, mas com certeza era um continente muito habitado,
né? Era um continente muito habitado mesmo, tanto é que hoje, né, que nem o Krenak fala no vídeo, se sabe que isso que a gente tem, às vezes, pela imagem de ser muito natural, a floresta virgem, a floresta natural, a Amazônia, o Cerrado, a floresta atlântica, na verdade, ali é um produto de um jardim, de certa forma, né, que nem o Krenak fala, de um jardim cultivado há milhares de anos pela existência dos povos indígenas que sempre manejaram esses ambientes para sua sobrevivência, né? Eles também, vamos dizer assim, ajudaram a cultivar esses ambientes que a gente acha que estão totalmente desprovidos de conhecimento, de interação com esses povos que já existiam aqui há milhares de anos, né, no continente. Então, você vê que contradição, né, que é você reconhecer essa história milenar, secular, de existência dos povos indígenas e dos conhecimentos que eles tinham dos territórios e de como manejar esses territórios para sua sobrevivência, e da imagem colonialista eurocêntrica, né, e ocidental, e colonial, né, preconceituosa da ideia do índio como selvagem, do índio como bárbaro, do índio como primitivo, um atraso à civilização, um atraso ao desenvolvimento econômico, um atraso ao país, né, um empecilho ao avanço da sociedade moderna, né, como a gente vê hoje. E não, né, todos os conhecimentos que eles tinham já há milhares de anos, né, de ter desenvolvido civilizações e sociedades com um modelo totalmente diferente do europeu, né? Totalmente diferente da ideia que eles tinham de civilização, que é a ideia do choque cultural mesmo, né? E o mais interessante a gente pensar que por mais que esse poder ele realmente foi destruidor, no sentido como o antropólogo do vídeo fala, que em termos de humanidade mesmo, provavelmente o genocídio dos povos originários que aconteceu na América foi, em termos proporcionais, o maior que a humanidade já deve ter visto, né? Porque como era contrariamente ao que algumas concepções pode ter, a América era um território muito povoado. Então, os colonizadores espanhóis, portugueses, esses que chegaram aqui, por mais que eles ambicionavam dominar e explorar esse território, eles tiveram que lidar com a diferença dos povos indígenas, né? E que eram vários, né? É que nem falar, o termo indígena é um termo do colonizador, né? E esse termo generalizador, né, colonizador, ele esconde todas as peculiaridades e a diversidade de culturas totalmente diferenciadas que eram sociedades indígenas originárias mesmo, né? Em termos de línguas, de organização política, organização social, organização cultural. E para uma coisa muito importante para a gente refletir hoje ainda, é a questão de como essas diferentes sociedades indígenas elas tinham diferentes territorialidades também, né? E haviam sociedades que eram mais nômades, haviam sociedades que eram mais fixas no território, né? Os Guarani Kaiowá mesmo, eles é um dos maiores grupos, né? Indígenas que a gente tem, uma das maiores etnias ainda até hoje, e eram povos que tinham uma mobilidade muito grande, historicamente falando, eles sempre mantiveram uma mobilidade muito grande sobre o território, né? De norte a sul do país, tanto que você tem, né, povos, né, que, né, guaranis, né, eles têm algumas diversidades internas, mas que você vê lá do Pará ao sul de Santa Catarina, né, vai na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, e eles habitavam um território muito grande, mas não era um território em que eles estavam fixos, né? Como daí é que a gente vê também uma das grandes diferenças, que é a questão do modelo da nossa sociedade, né? Da nossa forma de explorar capitalista, né? Da nossa forma de pensar a exploração da terra, e as sociedades indígenas. Para você poder explorar nesse modelo, você precisa ter a terra, né? Você tem que ter a propriedade da terra, a terra tem que ser fixa. Para você poder fazer o agronegócio, você fazer a agricultura intensiva, a sua terra tem que ser fixa, né? Para você cultivar ela e tirar o lucro dela. Como as sociedades indígenas, na sua maioria, não tinham essa perspectiva com a terra, eles não precisavam ter um território fixo.
para se estabelecer, nem político e nem econômico. Então, inclusive, essa ideia de fronteira, né, fronteiras políticas, é uma coisa totalmente colocada pelo colonizador, pela sociedade nacional. Grande parte das sociedades indígenas desconhecem completamente essa estrutura, né, que envolve fronteiras de Estado. Os guaranis mesmo sofrem muito isso com o avanço da fronteira, né, agrícola sobre os seus territórios, porque eles são sociedades que eles são transfronteiriços, né? Eles estão espalhados, uma parte no Brasil, uma parte no Paraguai, uma parte na Argentina, uma parte da Bolívia, cada um com as suas peculiaridades, né? Com as suas tensões próprias, resultado da forma como o avanço dessas fronteiras estão colocados em cada um desses países, e que vem da dificuldade de você, inclusive, conseguir demarcar esses territórios e defender esses territórios, né, no conjunto desse povo, né, dessa etnia. Então, você tem, né, a dificuldade ainda da nossa sociedade de reconhecer a existência dos povos indígenas realmente pelo que, como eles se auto-identificam, né? Como é realmente a sua forma de se relacionar com a natureza, a sua forma de se relacionar com a sua cultura. Então, tem que levar em conta essas peculiaridades, essa diversidade, né? A forma como cada povo tem essa cultura, para você pensar a questão do território. Por isso que também o avanço da fronteira ele tem impactos muito diferenciados de acordo com cada sociedade indígena, né? E os resultados disso podem ser bastante diferenciados também. E então, assim, é um processo, né? Eu vejo assim que esse termo que, né, você falou da guerra, eu acho que é mais no sentido mesmo de mostrar que é um tipo de conflito, claro, totalmente desigual, totalmente impossível de você colocar no mesmo nível, né? Sendo que o colonizador sempre teve muito mais poder de exterminar essas populações do que elas de poder combater esse colonizador, né? De poder fazer frente a esse colonizador, mas que ela nunca acabou, ela não se interrompeu em nenhum momento, né? Ela continua sendo uma realidade para os povos indígenas, sendo uma realidade para os povos tradicionais. E grande parte da mobilidade de muitos desses, até mesmo de comunidades quilombolas, ribeirinhas, outras formas de comunidades tradicionais, né, as cidades indígenas, eles tiveram que desenvolver formas de estratégia de territorialização, mas de territorialidade, para fugir do colonizador, para fugir do processo de conquista, né? Da violência, da exploração, do avanço das fronteiras. Então, é isso que, né, dificulta muitas vezes também alguns atores sociais em dizer, esse território era, né, ele é de tal, né, etnia. Não, eles não existiam aqui, né? Quando certos hoje povos estão reivindicando seus territórios, e aí os caras do agronegócio falam, não, esse território não é deles, né? Eles não existiam aqui, eles existiam sim, né? Eles povoavam, eram territórios originários, mas até por conta de pressões da sociedade nacional mesmo, eles desenvolveram outras rotas, né? Outras mobilidades, que eles foram muitas vezes intencionalmente, como que fala agora, me fugiu a palavra, eles foram intencionalmente cercados, como é que fala, fugiu a palavra agora, deslocados mesmo e, né, cercados em certos territórios ali como uma forma de controlar eles, né? Então, aí você tem... Isso é uma das estratégias também que o Estado hoje e os atores econômicos, né, utilizam para dizer que certos povos não têm direito àquele território, né? Que eles não têm laços com aquele território, né? Então, eu acho que é nesse sentido que
A guerra é uma sempre falar que é uma questão, né, totalmente desigual, mas que ela existe nesse sentido de ser um conflito que nunca terminou, que ele sempre continuou, e ele continua até hoje, né? Você vê a questão dos Yanomamis hoje, ela realmente é uma questão que chegou às vias assim do Holocausto, né? As imagens que a gente tem das crianças, das pessoas hoje lá, lembram imagens do Holocausto nazista, né? As crianças morrendo, e já é um conflito que ele já estava para estourar há muito tempo, mas justamente por várias condições ali, até políticas, isso não estava vindo à luz, né? Não estava sendo realmente denunciado como era para ter, como muitas pessoas já estavam tentando denunciar há muito mais tempo, inclusive o Dom Phillips e aqueles dois caras, né, que morreram assassinados, eles estavam tentando, né, proteger e denunciar o que já estava acontecendo ali. E eles foram assassinados, né? E o Brasil continua sendo um dos países em que mais se mata lideranças indígenas, lideranças de comunidades tradicionais e de pessoas que estão envolvidas na luta, né, pelo reconhecimento, pelos direitos dessas populações. A gente ainda é um país que mais mata ativistas nesse sentido, e lideranças indígenas. Realmente, no Brasil, todos os dias você tem indígenas morrendo em vários lugares, em várias regiões de conflito. O Mato Grosso do Sul, hoje, justamente uma fronteira ali com os povos guaranis, é um dos estados hoje que mais sofre, né, conflitos violentos de fazendeiros com as populações indígenas, né? E uma das coisas também que eu gostaria de falar, né, que o quanto nós, apesar de nós que somos mais assim informados sobre essas situações, a gente sabe que tem críticas, mas um órgão como a FUNAI, ele ainda continua sendo um órgão extremamente importante para a defesa dos povos indígenas do Brasil, né? De trabalho com os povos indígenas, e no trabalho dentro dos territórios indígenas, né? Como um espaço que defende os direitos dos povos indígenas. O que aconteceu nos últimos 6 anos foi um desmonte da FUNAI, um total desmonte, um total aparelhamento assim, criminoso de um órgão que tinha como função, que nasceu como função de proteger os direitos dos povos indígenas. E a gente teve verdadeiramente um desmonte, um ataque brutal à estrutura da FUNAI, em relação ainda ao trabalho, mesmo que cheio de críticas ou com algumas dificuldades, estavam fazendo nessas fronteiras, nesses territórios. E aí, o que aconteceu? Como resultado, o que a gente viu? Um avanço total da violência, né? Um aprofundamento muito maior nos últimos 4 anos, né? Das zonas de conflito violento entre povos indígenas e fazendeiros, mineradores, né? Esses outros atores que têm como intenção hoje realmente avançar, desmobilizar os movimentos indígenas, desmobilizar os órgãos em defesa dos povos indígenas para justamente avançar sobre esses territórios, buscando, né, esse modelo de desenvolvimento do agronegócio, da propriedade privada, que a gente tem que pensar. Esse modelo, ele beneficia quem? Né? Por que você vai pegar, por exemplo, um território Yanomami, que tem tantos, né, milhares de hectares, onde você tem floresta, onde você tem ali verdadeiramente uma cultura, você tem um povo, você tem, né, uma sociedade ali vivendo, de milhares de pessoas que, de alguma forma, vivem nesse território, numa relação com a natureza, que é muito mais... Eu estava falando justamente sobre a questão do modelo de desenvolvimento, né? Eu acho que isso é bem interessante a gente falar, porque em que momento, né, do Brasil a gente pode realmente sentar com os povos originários, com os povos indígenas, né, não só os povos indígenas, todos os povos tradicionais que a antropologia reconhece como,
né, de alguma forma desviantes desse sistema hegemônico de reprodução capitalista da terra, de avanço da fronteira dentro desse modelo de apropriação, expropriação, que é tanto um modelo que envolve uma violência contra esses povos, né, mas também uma violência contra a natureza, né, nesse momento da humanidade, nesse momento que a gente está em ter que discutir verdadeiramente a questão climática, a questão do lugar da preservação do meio ambiente para a reprodução da própria humanidade, né, da gente como sistema social, como humanidade, né, e não só nos nossos interesses privados, individuais, capitalistas, que sempre visam o lucro, independente do custo que isso tem para a coletividade, independente do custo que isso tem para a humanidade como um todo, para o planeta como um todo, né? Em que momento a gente pode sentar para conversar sobre esse modelo? Quem tem o poder, quem pode construir esse poder para que a gente possa sentar e abrir um espaço na sociedade, abrir um espaço na humanidade para pensar um outro modelo de sociedade que não seja nem genocida, nem, né, violento, excludente e opressor com essas outras formas de humanidade, né, que entre elas as populações indígenas, que ainda existem, que ainda resistem, né, e também com a natureza, né, que a gente vai conseguir fazer isso no Brasil, né, porque grande parte, eu tenho justamente até um antropólogo que aparece no documentário, que é o João Pacheco de Oliveira. Ele é um autor da antropologia que estuda muito a questão da fronteira, né, e ele tem um artigo que ele justamente publicou no ano de 2021, 2022, mostrando como a fronteira, né, ela envolve várias estratégias diferenciadas, ela não é uma coisa homogênea, a gente não pode pensar o avanço da fronteira, mesmo a fronteira agrícola, né, como uma coisa homogênea. Ela é uma correlação de forças, às vezes, bastante heterogênea, e mas que ainda tende a reproduzir a mesma lógica colonial de sempre, né, que é, de um lado, esse modelo capitalista de desenvolvimento perante as outras formas de territorialidade que não são, né? E aí, qual é o lugar que a gente está, né, tá oferecendo para isso? Tipo, esse governo que passou, né, não tem como não falar nele. Eu estava falando, lembrei, estava falando do desmonte da FUNAI, inclusive, né? Esse governo que passou agora, o governo Bolsonaro, a gente, grande parte o João Pacheco fala, né, grande parte da força dele, da base dele, vem justamente dessa tradição, né, desse lado do Brasil, dessa tradição histórica do Brasil de ser colonialista, né, de negar a existência de outras formas de sociedade que existem aqui, de outros modelos de sociedade, em prol de um modelo único, né, latifundiário e concentrador e capitalista, né, e privado, e que sempre dá benefícios para quem já tem poder, né, divide a bancada ruralista e todo o poder que eles têm de se articular para ir contra justamente uma FUNAI e contra, né, outros órgãos que visam resguardar, né, os direitos das populações tradicionais do Brasil. E a FUNAI realmente foi um órgão muito, muito atacado desde o primeiro momento que o governo Bolsonaro ele chegou ao poder. Uma das principais políticas que ele tomou foi contra as populações indígenas, aquela velha questão lá da passar a boiada, né, que ficou famosa, que ficou popular, né, a lógica mesmo do vamos passar a boiada, né, e passar a boiada é passar por cima de quem, né? Aonde a boiada está passando, né? E sobre quem que a boiada está passando? Quem é a boiada, né? Como você faz isso? E olha só como isso é uma coisa realmente violenta, uma coisa cruel e extremamente chocante até para os patamares da sociedade de hoje, que num dos seus, né, das suas faces mais
verdadeiras do que resultou isso daí, é a questão dos Yanomamis hoje, foi a destruição da saúde indígena, né? Porque o governo Bolsonaro, uma das coisas que ele já fez desde o início foi tentar desmontar a saúde indígena. Você veja, o nível de crueldade, né? A prática colonial lá dos portugueses, dos espanhóis, de deixar a população indígena morrer de doença, né? Então, se a gente não precisa matar diretamente, né? Ir lá e tal, a gente deixa eles adoecerem, a gente tira a saúde indígena, né? E aí vem a Covid, aí vem a pandemia, né? No momento em que, antes da pandemia, já nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a questão da saúde indígena já tinha sido atacada, já tinha se tentado ser desmontada, né? E aí vem a pandemia. E muitos indígenas morrem na pandemia. Muitas aldeias são infectadas, né? Muitas, não só aldeias indígenas, como territórios quilombolas e tal, ribeirinhas, enfim. E aí você, num momento que a saúde indígena estava atacada, né? No momento que a política, o desmonte da FUNEST estava avançado. Só que aí, o que aconteceu? A pressão também, a resistência da sociedade, a resistência dos próprios povos indígenas, né? Né, de pessoas dentro dos órgãos e outros setores da sociedade, né? Foram para cima e conseguiram, de alguma forma, não reverter, mas não deixar que a política de desmonte se aprofundasse, denunciando, né? Buscando formas de denunciar isso para que não se aprofundasse. E aí foi um momento de inflexão que o próprio governo Bolsonaro, numa das suas estratégias de extermínio das populações, né, de avanço sobre os territórios indígenas, teve que recuar, porque perante uma Covid que já estava infectando e já estava ali, ele não pôde desmontar mais. Então, de alguma forma, teve que segurar um pouco daquilo que eles queriam, na verdade, acabar de vez, né? E aí, mas você vê que o retrocesso foi gigante em todo esse período, dos últimos 6 anos do Brasil, né? Não que anteriormente também tenha sido um paraíso, a gente sabe que não foi, mesmo nos contextos de governo anteriores, a questão indígena ela sempre foi muito delicada, os avanços sempre foram muito desiguais, né? Alguns territórios, né, um pouco mais, outros bem menos, mas a existência dessa guerra, como eles falam, né, desse conflito, ele é permanente e ele atinge os povos indígenas também, né, às vezes de uma maneira mais violenta e outros menos, às vezes com uma estratégia mais de enfrentamento, né, enfrentamento direto mesmo dos fazendeiros, que nem no Rio Grande no Mato Grosso do Sul, e lá realmente e assassinar os indígenas mesmo, né, acabar com as aldeias, expulsar eles das terras, conflitos abertos mesmo, até outras estratégias de desmobilização e de dominação dessas populações, que apesar de toda a violência que sempre foi o genocídio colonial, você ainda tem eles existindo. Você ainda tem eles resistindo e eles existindo, né? Eles buscando uma das formas, né? A antropologia ela trabalha com a ideia de que a identidade cultural ela é autodeterminada, né? Não é um observador externo que atribui a um povo o que ele é, né? Não é a identidade, não é um observador externo que diz que o outro povo tem aquela cultura, que ele tem aquela identidade. A identidade para a antropologia ela é uma categoria de autoatribuição, de uma construção de uma fronteira que o próprio povo, a partir daquilo que lhe é significativo, o que pode variar também de cultura para cultura, de povo para povo, mas aquilo que aquele grupo, né, tem para ele, que forma a identidade dele, que pode ser a religião, que pode ser outras características culturais, mas que para eles são centrais para eles criarem a fronteira identitária e dizerem que eles são em oposição àquilo que eles não são, né? A identidade ela é uma fronteira autoatributiva, né? É o próprio grupo que constrói essas categorias e criam as fronteiras identitárias no sentido de dizer quem eles são e aqueles que não são, aqueles que fazem parte do grupo e aqueles que não fazem, né?
Então, a gente vê que na antropologia, o próprio processo, muitas vezes, de formação dos grupos, né, de da construção política dos grupos, ela vem justamente da necessidade de enfrentamento com aqueles que são os seus antagonistas, né, daqueles que eles estão em conflito, né? E por isso que a questão dos grupos que reivindicam seus territórios diante do avanço das fronteiras agrícolas, das fronteiras de colonização, das fronteiras extrativistas, né? Elas não são apenas uma questão de um passado remoto, ancestral, de características puras, de que o povo tem, né, resguarda todas as características de um passado, né, antes do contato e tal, aquela imagem. Não é isso, né? A questão da identidade, ela passa, inclusive, a construção de uma solidariedade de grupo, a construção de uma identidade que vai formar um grupo e vai fazer ele lutar politicamente e resistir, né? Então, aí a gente vê que a própria condição de afirmação da identidade é uma forma de enfrentamento, é uma forma de resistência, no sentido de existência mesmo, de reexistência, né? A formação e a atribuição da identidade, construção da identidade, ela é uma forma de resistência porque ela é construída no contexto, né? Nos conflitos, naquele que é o seu opositor, né? Muitos grupos, por exemplo, quilombolas, que são, né, categorizados como quilombolas, você pensa assim, as pessoas pensam, as comunidades quilombolas, elas se formaram lá no passado, quando ainda tinha escravidão, né? Quilombola é isso, é quando os escravos fugiram lá do período da escravidão e formaram comunidades remanescentes e tal, né, super antigas. Não é isso. Muitas comunidades se formaram e constroem essas categorias de identidade, e por conta dessa identidade eles reivindicam o território, né, porque elas vêm no sentido da resistência a partir do território, né, do modo de vida de território. Por exemplo, super contemporâneas, por quê? Você vê mesmo lá no caso do Nordeste, quando você tem um processo de avanço da modernização da indústria da cana-de-açúcar, de antigas fazendas e tal, os camponeses foram expulsos. Eles foram expulsos completamente e eles ficaram à margem. E muito de uma forma de sobrevivência que esses grupos encontraram foi migrando para algum território, né? Inclusive mais para o interior, né? Dos territórios, e ali formando comunidades camponesas, né? Que a gente pode identificar como comunidades camponesas, mas que constroem justamente por conta da sua história de resistência, de imigração, constrói comunidades e constrói identidades de grupo que reivindicam aquele território, porque eles, na verdade, estão resistindo a um processo já de expropriação recente, né? Recente. Então, quando a gente fala povos tradicionais ou povos originários, assim, não é só a imagem de povos que se formam por conta de um apego a uma identidade do passado, uma memória do passado, né? Não é só isso. Eles são grupos que reivindicam a sua existência no sentido de uma resistência mesmo, de construção dessas fronteiras identitárias a partir da sua relação com o território, pela resistência que eles estão fazendo em relação aos grupos sociais, econômicos e políticos que tentam negar essa existência. Entendem o que eu estou explicando para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Então, é um processo dinâmico, não é um processo de uma reprodução simples do passado no presente. Né? Ele é um processo que acontece também da autoconsciência que os grupos cada vez mais vão tomando do espaço que eles ocupam dentro desses conflitos. E por isso que eles passam a reivindicar direitos que antes eles não reivindicavam. Por isso, eles passam, inclusive, a se reconhecer enquanto grupos, enquanto identidades,
que têm direito a um território, no momento que eles tomam consciência que eles podem ter direito àquele território. Né? Que eles podem ter direito ao reconhecimento da sua existência. Então, olha, isso que eu acho muito interessante, que a própria construção da identidade revela uma face de resistência histórica a um processo que é essa guerra desigual de extermínio, de um genocídio que vem desde do momento em que o colonialismo começou na América, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, elas não têm a sensibilidade ou o conhecimento ainda de entender o que é você talvez pertencer a um grupo desse e entender o que é essa dimensão da identidade, o que é essa dimensão de você resistir, né? Enquanto os certos discursos vão dizer que não tem por que ter territórios indígenas, os indígenas tinham que ser totalmente absorvidos pela sociedade, eles são povos do passado, eles estão atrasando o desenvolvimento, eles estão ocupando territórios que poderiam ser produtivos para o desenvolvimento do país, né? E aí foi exatamente esse modelo que estava colocado anteriormente para nós e que estourou conflitos terríveis, né? De norte a sul no país, e que agora, nesse momento, o mais dramático se revela no território Yanomami. É interessante como o etnocentrismo funciona. É realmente interessante como o colonialismo funciona. Né? A gente pensar quando a gente passa a estudar isso melhor. Que é a própria negação do outro mesmo, né? A negação da sua existência a ponto de você não ver aquilo como um ataque à humanidade, um ataque realmente ao direito de um povo de existir, né? Em prol do quê? E aí que eu acho que é a grande questão, da gente poder pensar qual é o futuro do modelo de sociedade que a gente vai construir. Porque esse modelo que a gente continua reproduzindo e que ele é tão brutal em cima dos povos tradicionais, ele, na verdade, também é brutal em relação a nós que não somos indígenas. Porque ele está feito ao custo de uma acumulação de riqueza que não é, na realidade, ela não é distribuída e ela não é sustentável, né? Para a própria natureza, para a nossa própria sobrevivência quanto humanidade. Né? Então, aí que está a questão da gente poder pensar que muito daquilo que a gente nega na existência dos povos tradicionais é aquilo que eles podem contribuir hoje para nós, para a gente pensar uma solução e um futuro de maior respeito, né? De maior condições de pensar uma relação com a natureza de outra forma. Mas como que a gente vai construir esses espaços? Porque os povos indígenas, em geral, e as comunidades tradicionais, apesar deles terem as suas próprias histórias de luta, suas próprias histórias de resistência, eles sozinhos, eles não conseguem, né, quebrar todas as barreiras que a sociedade nacional coloca, que a forma como a nossa sociedade está colocada impõe. Então, eu acho que é um grande desafio hoje a gente, num governo agora, que se propõe a ter colocado um Ministério dos Povos Originários com uma ministra como a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena nacionalmente reconhecida, né? É a primeira vez que isso acontece no Brasil. É a primeira experiência que a gente tem, desde sempre, de ter construído um ministério com uma ministra indígena, né? Como que vai ser isso, né? Mas é uma coisa interessante a gente pensar como que a gente pode construir, abrir mais espaços, não só para pensar a trajetória, né, do que está acontecendo pontualmente com uma população indígena, mas pensar como que a gente vai tratar isso a nível nacional, a nível de humanidade, a nível de sociedade, no presente e para o futuro. Né? Eu acho que era mais isso que eu queria assim, trazer para a gente refletir também. Né? Em como essas questões elas envolvem não só
um conflito pontual, mas ela envolve a gente pensar hoje a nossa estrutura como um todo de sociedade, né? Pensar o nosso futuro político, pensar o nosso futuro enquanto sociedade. E aí não é só trazer esses povos também para o protagonismo, né? É poder dar a voz e o lugar de ação para que esses povos também possam se representar e possam se defender a nível de Estado também, né? Como que a gente cria esses espaços e como que a gente vai poder quebrar toda a estrutura que existe de poder, não só material, mas também subjetiva, de ver como se o único modelo possível de sociedade fosse esse colocado pela reprodução de um capitalismo agroexportador no Brasil, a custos de todo o nosso passado, de toda a diversidade de população e de cultura que a gente tem, né? E de meio ambiente também, né? Acho que tem muitas outras coisas aí que a gente pode falar, mas aí eu gostaria de abrir para vocês poderem refletir e trazer suas questões também para a gente falar, né? Obrigada.